Olá, e vamos a mais uma aula do nosso preparatório para o Enem de Filosofia. Hoje vamos falar sobre Santo Agostinho. Eu já dei uma prévia de como que funcionava toda essa coisa da filosofia medieval na aula passada. Falamos um pouco sobre o período patrístico. É complicado falar isso no meio da frase. Você acaba falando pratístico. É o período dos pratos, né? Enfim, falamos um pouco ali sobre a patrística, sobre a época dos grandes padres da igreja, o Pedro, o Paulo, que foram os fundadores do catolicismo, basicamente, converteram centenas de milhares de pessoas e blá, blá, blá. E chegamos no período escolástico, que é o que estudaremos aqui. Nessa aula e na próxima aula, onde trataremos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, nós vamos falar sobre o período patrístico. Sobre o período escolástico, desculpe. Período escolástico, então. Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu sobre teologia, filosofia, sociologia, moral e ética. Uma característica interessante dos filósofos escolásticos não é simplesmente o viés religioso que eles davam ao ensino. Não. A escolástica, ela tratava muito de assuntos sociais importantíssimos. E eles davam, claro, essa roupagem cristã para as coisas, porque, como eles estavam no começo da igreja, eles estavam procurando uma explicação racional para a fé. Então isso é uma coisa muito interessante desses grandes doutores da igreja, como Santo Agostinho e São Tomás. Eles buscavam uma explicação racional para a fé. Então, quando Santo Agostinho trata de teologia, ele não está tratando simplesmente de porque a religião católica é correta, porque isso, porque aquilo. Não. Santo Agostinho, principalmente, por ter sido convertido, por não ter sido católico em toda a sua vida, ele buscava muito essa explicação do cristianismo. Ele buscava muito essa explicação racional para a fé. Desculpe. Então, buscando essa explicação mais racional, essa explicação mais intelectualizada, ele, como era basicamente um herege, como ele era um pagão, ele seguia os maniqueístas, que foram um movimento religioso muito relevante na época do Santo Agostinho. Então aqui vamos falar sobre os maniqueístas. Maniqueístas e o maniqueísmo. Ok. O que esses caras eram, afinal de contas, esses tais maniqueístas? Os maniqueístas eram um movimento religioso pagão da época. Como assim? Porque genérico demais falar que, é um movimento pagão da época, né? Mas vamos, então, tentar esmiuçar isso daí um pouco mais. Os maniqueístas, eles acreditavam muito ainda na questão do sacrifício, por exemplo, né? Então, eles sacrificavam animais para os seus deuses. Eles faziam toda essa questão de oferendas, mais ou menos como o candomblé funciona hoje em dia, só que sem a parte de bolar no santo, talvez, assim. Então, eles tinham um certo sincretismo, da mesma forma que os candomblés têm hoje em dia, né, também. E eles tinham uma visão muito binária do mundo. Isso é a parte principal. Por isso que quando a gente fala que a pessoa ela tem aquela visão muito preto e branco, a gente fala que a pessoa é maniqueísta. Porque eles acreditavam que existia só o bom e o mal, Deus e o diabo. Então, assim, eles pegavam aquelas crenças pagãs antigas e meio que adaptaram para o cristianismo, assim. Foi um movimento bem herético, assim, sabe? Então, eles diziam que, basicamente, a matéria é má. Então,
estarmos aqui em corpo e matéria, isso é a nossa parte má, e o espírito é a nossa parte boa. Então, é basicamente isso o maniqueísmo, é você acreditar que existe essa dualidade e nada mais do que isso. Quando hoje, claramente sabemos que o negócio vai um pouco além disso, né? Que ser maniqueísta, que você estar na vida, estar no mundo, é ter muito mais nuances de cinza do que simplesmente só o preto e branco, tá? Agora, Santo Tomás, então, ele tem duas obras centrais da filosofia dele. A Cidade de Deus, que não é aquele filme, e as Confissões. As Confissões, elas tratam basicamente do processo de conversão do Santo Agostinho. Então, não é simplesmente uma historinha de como ele se converteu, mas sim de todo o sofrimento, de todas as dúvidas, de todas as recaídas que ele teve. E nisso ele acaba criando um corpo de ética pro cristianismo. Não que o cristianismo já não tivesse isso desde sua origem, porque Cristo deixou muito ensinamento a esse respeito, de ética, de moral, enfim, de todas essas coisas que esses filósofos escolásticos falavam, sabe? Então, mas Santo Agostinho, ele teve uma aproximação mais técnica a respeito desses assuntos, sabe? Então, eles não gostavam muito, Santo Agostinho principalmente, não gostava muito de ser chamado de filósofo. Porque filósofo para ele era coisa que aqueles gregos faziam e eles eram tudo um bando de pagão, que estavam ardendo no inferno e, enfim. Ele era um estudioso da igreja, ele era um doutor da igreja. E para ele isso não era filosofia. O que ele fazia, por mais que hoje nós consideremos filosofia, para ele não era, porque para ele isso era se aproximar do paganismo dos gregos. E era uma coisa que ele não queria. Vamos lá. Olha só, ele converteu-se aos 32 anos, ou seja, ele já estava mais do que adulto na época, principalmente por uma expectativa de vida de 50, né? Então ele converteu-se aos 32 anos ao cristianismo e se tornou um dos seus doutores mais influentes. Os doutores da igreja, realmente é ele, São Tomás, São Jerônimo e São Domingos, se eu não me engano. Esses três primeiros eu tenho certeza, São Domingos eu não tenho tanto. Mas, o que ele dizia? Como eu falei, ele era maniqueísta antes, né? Então, ele teve toda essa dificuldade com a conversão dele, porque ele estava muito arraigado com aquela coisa da dicotomia maniqueísta e pá e tal. E ele preferiu, então, demorar nesse processo de conversão dele, né? E por que ele se tornou tão influente? Por causa da doutrina da Filioque. E o que é Filioque? Então, a Filioque é basicamente o ensino, é uma doutrina que descreve o processo do Espírito Santo e... Calma, tem um jeito mais fácil de explicar isso daqui. Tem. Vamos falar aqui, ó. Filioque. Se nós pegarmos o credo católico, o credo católico vai dizer lá: acredito no Espírito Santo, Deus, aquele que nos deu a vida, que vem do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, quando a gente fala que procede do Pai e do Filho, nós estamos falando que
Nós estamos falando do mistério da Santíssima Trindade aqui. Então você já pode ver como já pegou essa coisa toda bem pesada do cristianismo, né? Então a gente não vai conseguir fugir disso. Quando nós tratamos desse período filosófico, nós vamos falar pesadamente sobre os mistérios da igreja, sobre essa coisa toda. Então a doutrina da Filioque, ela buscava justamente explicar o mistério da Santíssima Trindade, porque Deus é uma pessoa em três. Existe uma unidade metafísica na Trindade. E essa unidade está em Deus. Mas Deus se fez carne através do seu Filho, Jesus Cristo. Então a Filioque é justamente a questão de presença do Espírito Santo em Cristo. Que Cristo só pode realmente ser Cristo a partir do momento que o Espírito Santo se faz presente nele, e não tem como o Espírito Santo se fazer presente nele sem que haja Deus. Então, é a questão da explicação da Santíssima Trindade ali, né? Então, ele ficou muito conhecido por ser a primeira pessoa a estudar isso. E estudar isso profundamente. Aí ele também tem a controvérsia do pecado original. A controvérsia do pecado original é uma coisa muito difícil de ser entendida, porque ela gerou controvérsia entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Então, ele dizia basicamente que o pecado original, ele deriva da... Como que eu posso explicar isso? Deixa eu ver aqui. Que o pecado original é o pecado do conhecimento. Então, tem muito essa coisa, né? A árvore proibida, o fruto proibido da árvore do conhecimento. Mas não, o que Santo Agostinho dizia é que era o conhecimento a respeito do pecado, a respeito dos pecados. Quando hoje nós sabemos que é o conhecimento a respeito da vida e da morte, porque inicialmente nos planos de Deus o ser humano não era predestinado à morte, e o conhecimento a respeito disso fez com que ele se tornasse mortal. Então aí que está a primeira questão de livre-arbítrio da história. Por mais que Deus tivesse um plano diferente para o ser humano, o que acredita-se é que com o livre-arbítrio ele perdeu essa capacidade de ter uma vida eterna, por exemplo. Então aí que entra a coisa do pecado original. Ele também falava sobre escatologia amilenialista. O que é escatologia? Escatologia é o estudo doutrinário a respeito do fim do mundo, tá? Então, quando a gente fala de escatologia amilenialista, ele primeiro analisou que Jesus veio para fundar um reino de 1000 anos. Isso é uma frase que está lá na Bíblia. Jesus veio para fundar um reino de 1000 anos. Então, Agostinho acreditava que depois desses 1000 anos que ia ocorrer o Apocalipse e todo mundo ia morrer. E isso foi lá por 1100. Então, se você for pensar, a gente tem aí mais uns 60 anos de lambuja, talvez, até que o mundo acabe. Enfim. E ele acreditava isso. Só que, até ele mesmo, em determinado momento, ele parou para analisar e falou, não, pera. Isso aqui é linguagem figurada, isso quer dizer só que vai ser um reino com uma duração muito grande. Então, no fim das contas, nós não sabemos quanto tempo vai realmente levar até a volta de Cristo. E quando ele irá fundar o seu reino dos céus na terra e os mortos se levantarão. Talvez isso seja o próximo, talvez isso seja uma pronunciação do Apocalipse zumbi, né? Mas nunca saberemos. Eu espero. E ele foi um dos fundadores da Mariologia. O que é a Mariologia? É o estudo da
Virgem Maria. Então vamos escrever aqui, Virgem Maria. Basicamente, por mais que já se reconhecesse, claro, na doutrina católica, a questão da Santa Maria ser a mãe de Deus, de ter concebido, ter engravidado, ter concebido e ter dado à luz virgem, que é um dos mistérios da fé cristã, né? Eles mesmos chamam, são os mistérios da fé. Ele foi o primeiro a tratar isso seriamente, a fazer um estudo a respeito e trazer à luz mais informações e mais conhecimento a respeito da Virgem Maria, né? Por isso que ele criou toda a Mariologia. Ele é considerado o fundador do estudo mariano. Enfim, acho que isso dá um bom resumo do que ele analisava filosoficamente dentro da teologia. Na filosofia, ele falou sobre astrologia, epistemologia, guerra justa e livre-arbítrio. Ok. Quando ele fala sobre astrologia, eu vou corrigir apenas uma informação que eu falei ali atrás. Quando eu falei sobre a questão do pecado original, uma coisa muito importante a respeito do pecado original na visão de Santo Agostinho é que ele acreditava que era um ato de tolice, um ato de incipiência, que foi seguido por orgulho e desobediência a Deus, ou que o orgulho veio antes da tolice. Então, ele acreditava que a árvore do conhecimento do bem e do mal era um símbolo da ordem da criação. Então, isso gerou muito debate teológico na época, sabe? Então, a Igreja Ortodoxa, por exemplo, repudia esse conhecimento, né? Mas também tem o debate que eles não teriam caído nisso se Satanás não tivesse influenciado Eva a comer do fruto proibido, né? Enfim. Vamos então aqui para a nossa parte de astrologia de Santo Agostinho. Então, era uma coisa comum da época acreditar que astrologia era uma ciência. E ainda hoje tem gente que defende que é uma ciência, que inclusive é mais exata, mais precisa que muita coisa da física tradicional que nós temos, né? Mas na época era um negócio assim muito, muito forte. Inclusive, os astrólogos da época eram chamados de matematici. Eles eram verdadeiros estudiosos, verdadeiros sábios, verdadeiros homens educados, assim, educados no sentido de educação, não no sentido de falar bom dia, boa tarde, como vai o senhor, como vai a senhorita, essas coisas, né? Enfim. Como ele era maniqueísta, a astrologia tinha uma influência muito grande dentro do maniqueísmo, né? E o que ele dizia era que você tinha que saber separar esse povo de horóscopo desses verdadeiros estudiosos a respeito da astrologia. Porque e até hoje é possível dizer, existe alguma coisa de verdadeiro na astrologia, só que não tem exatamente como saber o que é aquilo, né? Então, mas para ele, esse povo de horóscopo era tudo um bando de enganador, e eu acredito que eu concordo com ele nesse aspecto, né? As preocupações epistemológicas, lembra que eu sempre falo que todo bom filósofo fala de epistemologia? Então, ele falava disso, mas as preocupações dele
eram com relação ao desenvolvimento intelectual do indivíduo. Então, quando ele escreveu, por exemplo, o Contra Acadêmicos, o De Magistro, que são livros menores dele, não são o centro da obra agostiniana, eles falam justamente dessa questão de argumentação cética. Então ele buscava muito aquele negócio dos céticos para mostrar a doutrina da iluminação divina. Então aqui vamos falar de iluminação divina. Eu não sei escrever. Claramente não sei escrever. Enfim, você só tem realmente, segundo a doutrina da iluminação divina, na epistemologia agostiniana, você só aprende com a intervenção direta de Deus e do Espírito Santo. Então, basicamente, Deus tem uma parte ativa e constante na percepção humana. Então, quaisquer lampejos de brilhantismo que você tenha, quaisquer insights maravilhosos que você tenha, são iluminação divina, são a vontade de Deus agindo sobre você para que você possa dar aquele passo além daquilo que você já sabe, sabe? Enfim, ele meio que se opõe nessa parte de iluminação divina à ideia de que Deus desenhou a mente humana para ser confiável consistentemente, que era uma coisa que Descartes defende futuramente, né? Então, ele já dizia que não, que a mente humana não foi desenhada para ser consistente e confiável, mas sim que a vontade divina torna ela assim, conforme a necessidade. Ou seja, a iluminação é então alcançável para todas as mentes racionais. E é diferente de qualquer outro sentido perceptivo, assim, porque ele entendia a mente como um sentido, como muita gente já antes dele entendia isso também. Enfim, um dos conceitos mais legais que a gente pode estudar aqui com ele é o conceito de guerra justa. Guerra justa, o que é isso? Agostinho acreditava piamente que o ser humano, que o cristão especificamente, ele é um pacifista. O cristão tem que ser um pacifista por natureza, isso que ele dizia. Mas não em todas as situações. Por exemplo, você não tem que ser pacífico em frente a um grande mal, em frente a um erro muito grande. Principalmente se esse erro só pudesse ser impedido com violência. E se você não reage violentamente a um grande erro, você está pecando. Então você pode ver que divertido é isso, né? Porque Jesus ensinava aquele negócio de dar a outra face. Mas o dar a outra face, e isso é uma coisa muito interessante da doutrina católica, é que você não pode simplesmente pensar em levar tudo na boa. Não. A coisa tá feia, a pessoa tá, sei lá, tá quase matando alguém e o único jeito de você impedir aquilo é dando uma facada, você vai lá e dá uma facada. Você não vai pro inferno por causa disso. Porque você está sendo justo. Isso é guerra justa. E Tomás de Aquino também, ele puxa essa autoridade de Santo Agostinho justamente para dizer, ó, é isso aqui, hein? A gente tem que fazer guerra justa, não guerra injusta. E guerra injusta inclui você entrar numa briga que você sabe que vai perder. Então lembre-se disso. Isso não é nem uma questão de ser doutrina católica ou não. É sempre bom você não entrar numa briga que você sabe que vai perder. Não é nem porque é pecado, sim porque tipo, você vai apanhar feito um cachorro velho, né? Aí temos a questão do livre-arbítrio. Olha só que legal, né? Então a teodiceia augustiniana é a criação de homens e anjos como seres racionais com livre-arbítrio.
Tanto que anjos têm livre-arbítrio, que Lúcifer se rebelou e acabou se tornando Satanás, né? Enfim, justamente porque nós humanos fomos criados. Só que ele entendia que o livre-arbítrio não foi criado para pecar. Ou seja, o livre-arbítrio não tem uma disposição igual para o bem e para o mal. No caso, quando a vontade, quando o arbítrio da pessoa é manchado pelo pecado, por assim dizer, né? Quando é manchado pelo pecado, não é considerado livre, porque ele está preso a algo material. Então, se você está cometendo um pecado é porque você tem uma amarra material naquilo. Então, você não está exercendo seu livre-arbítrio, e sim agindo contra o seu livre-arbítrio. Então, é por isso que o pecado, dentro da doutrina católica, ele é sempre perdoável. O único pecado que não pode ser perdoado é o suicídio, porque você não tem como se confessar depois de um suicídio, né? É meio complicado. Mas se você se arrepende verdadeiramente do seu pecado, você sempre pode se redimir dele. Enfim. E é justamente isso que ele fala, que você consegue justamente a libertação do pecado, porque você consegue se eximir do pecado, porque o pecado ele é contrário ao livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio foi criado para o espírito e não para a matéria. Então, pensando bem, é uma ideia muito bacana, muito interessante, né? Por isso que existe, e é graças a Santo Agostinho que existe na doutrina que, se você quiser, todos podem ser salvos, independente de qual seja o seu pecado. Você pode ter cometido genocídio, você pode ter feito as coisas. Contanto que você tenha verdadeiro arrependimento, todos podem ser salvos. Certo? Essa parte é interessante. Ele escreveu muito sobre, por exemplo, escravidão. Ele escreveu cartas e ele pedia às pessoas, por favor, vocês têm que parar com essa história de escravidão, esse negócio não é legal. E você libertar os escravos é um ato de piedade. Pense nas recompensas espirituais disso. É o que ele dizia. Escravidão era um negócio muito ruim. Ele até chegou a escrever cartas para imperadores falando: você tem que abolir a escravidão. Então, Santo Agostinho, ele meio que começou o movimento da libertação dos escravos, isso lá muitos e muitos séculos atrás. Então, ele fazia isso justamente porque muitos imperadores da época dele permitiram a venda de crianças para a escravidão. Mas também muito por conta de prevenir o infanticídio. Teve essa questão de prevenção do infanticídio. Então, o que é pior? A criança ser escrava ou a criança morrer? Está ali, né? O que é pior? Não sei. Enfim. Na Cidade de Deus, que é a principal obra teológica dele, ele fala que a escravidão é um produto do pecado, né? E é contrário ao plano divino de Deus. Então, por mais que nós tenhamos o livre-arbítrio, é sempre melhor agirmos de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sabe mais das coisas que a gente, né? E ele foi o cara que disse que os judeus são o povo escolhido de Deus. Porque, afinal de contas, Jesus veio de lá, então eles meio que são o povo escolhido, né? E tinha muita gente que meio que não gostava dessa história, né? Porque, nós somos aí os filhos, os seguidores do Salvador e tal, e Deus mandou seu filho para morrer por nós aqui e tal, e a gente não é o povo escolhido, como assim? Pois é, os judeus são o povo escolhido justamente porque deles veio o Salvador, né? E ele teve muitos problemas por conta disso, vocês não fazem ideia. Aliás, não apenas ele teve até um outro julgamento por heresia, né? Ele e Santo Tomás também tiveram, né? Então, por aí vai. Sexualidade. Existe um certo debate de que os cristãos consideram o sexo como algo imoral, né?
Mas Agostinho dizia que não, ele dizia que a imoralidade sexual não é a questão do ato sexual em si, mas as emoções que acompanham. Lembram dos estoicos? O problema não é o prazer, são as emoções relacionadas, né? Então, o problema não é o sexo, mas é a luxúria que acompanha o sexo, que normalmente quando ele vem acompanhado dessa carga emocional muito grande, ele acompanha a queda, né? A queda é o afastamento de Deus. Então o amor, ele é a aproximação a Deus e a paixão é a queda do amor de Deus. Enfim, então depois que houve a queda, e a queda também diz com relação a alimentação a partir do fruto proibido, né? E no caso essa paixão sexual é um resultado ruim da queda, né? E mesmo o sexo feito só para a procriação da espécie vai acabar degenerando e perpetuando o mal. Então, a abstinência dentro de Santo Agostinho é uma coisa muito importante, porque você não tem exatamente como acabar livrando essa coisa da paixão e da luxúria do ato sexual em si, que para ele não é mal em si, mas sim toda essa coisa que acompanha. Aí, ele também, claro, tratou sobre pedagogia, né? E ele tem um livro de Magistro, que é sobre o professor, né? Que trata muito das ideias dele a respeito de educação. E as ideias dele, inclusive, conforme ele foi estudando mais, as ideias dele foram mudando, né? E no fim das contas, ele escreveu as retratações dele, né? No fim da vida dele já, quando ele estava quase morrendo, coitadinho. Que ele reconsiderou muitas coisas, né? Principalmente, ele era muito fortemente defensor do livre pensamento, né? Então, que você tinha que sempre buscar contrapor as coisas que você estava estudando. Então, você tinha que sempre buscar mais informações, novos conhecimentos, e que esse era o papel da dialética e da discussão e do diálogo no aprendizado, e que você devia estar sempre estudando dessas ferramentas para melhor aprender. Então aqui, né, ele recomendava adaptar práticas educacionais para os históricos educacionais dos alunos, né? Então você vai adequando conforme você vai vendo, não, esse aluno veio de tal origem, então é melhor eu tratar desse jeito com ele, assim, e pá e tal, né? Aí, ele basicamente tinha 3 tipos de alunos, né? O aluno que foi bem educado por professores inteligentes, por professores sábios, o aluno que não tem educação e o aluno que tem uma educação ruim, mas acredita ser bem educado, né? Então, conforme você vai estudando isso, você vai tendo alguns conceitos diferentes a respeito das coisas. Enfim, isso encerra a nossa aula sobre Santo Agostinho. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.